Olá, meninos. Vamos ativar as câmeras. Tudo bem com vocês? Olá, pessoal. O que vocês estão fazendo com as câmeras todas ligadas? Vamos ativar essas câmeras. Tudo bem com vocês? Sim, senhora. Vocês pegaram o livro 4? Hoje nós iniciamos o livro 4. Ah, o livro 4? Uhum. É história? Isso, história. Como se desenvolveu a estrutura política, econômica e social do Brasil colonial? Tia, essa foto que tá na capa é muito famosa. Em vários lugares tem ela. É, não é? Uhum, Realmente. Uma capa bonita, né? uhum. Eu vou compartilhar a tela com vocês, então. Peraí. Essa imagem da capa é uma obra de arte. Não sei, não lembro o autor agora, mas ela é uma obra de arte feita por um autor muito famoso. E Não é agora, esse daí que tá meninos? escrito aí, não? Oi? Não, tem o nome de um homem escrito aí. Deixa eu ver. Verdade, bem Peraí, aqui embaixo. Bem embaixo, né? uhum. Não, no meu não tem, não. Um Jantar Brasileiro, de Jean-Baptiste Debret, 1827. No meu não tem. Que engraçado, né? Ué, tia, em preto aí, não tem não? Tem sim. Ah, De Jean-Baptiste Duprat. é. Eu tô falando da capa. Você tá falando da abertura. Aham. Eu estou falando disso aqui, ó. Peraí. Deixa eu mover aqui. Tá. Não, aquela hora que você falou que era muito bonito, você tava falando era disso aí? É, Ah, não, tava falando era da da abertura, né? abertura. Aham. Tô falando que essa imagem tem vários lugares. Tem sim. Como se desenvolveu a estrutura política, econômica e social do Brasil colonial, né? Realmente. Tá vendo aqui as crianças escravas? Tá vendo? Aqui a senhora. Tá? É. Meninos, o que a gente vai... Hã? Que página é essa? A página de abertura do livro 4. Ué, no meu não tem. De história. De história, deixa eu olhar aqui. Tá com o livro certo? Sim. Ah, achei. Essa parte está falando, nós vamos estudar a organização política e econômica da sociedade no período colonial, tá? Na América Portuguesa. Ô, tia, Olha para vocês verem. Debret, ele era um francês, né? Ele foi convidado pelo rei Dom João IV
para compor a missão, a missão artística francesa, e ele tinha por objetivo trazer artistas para retratar a natureza e cultura da colônia, tá? Ele viveu no Brasil nos anos de 1816 e 1831. E foi nesse período que ele realizou várias obras retratando o cotidiano da sociedade colonial, incluindo essas condições de violência sobre as quais os indígenas e negros escravizados eles eram subjugados, como também a relação com os colonizadores, tá? E aí essas duas imagens é famosa por isso, viu, João? E o livro ele abre a unidade com essas perguntas: que aspectos do cotidiano brasileiro o artista retratou na cena apresentada? E de que maneira as relações sociais são influenciadas pela economia no Brasil colonial? E como se caracterizou o processo de formação do território colonial e da identidade da América Portuguesa? Só de observar essas imagens, essas duas imagens, vocês conseguiriam responder essas 3 perguntas? Sim, tia. Sim? Como vocês responderiam? Tia, por ver a cor da imagem, o modo de se vestirem e o modo que estão tratando as pessoas negras. Sim. Basta observar então, né? Ô, tia, Oi. esse senhor que tá comendo aí, parece que ele tá de pijama, não parece? Parece o quê? Porque esse senhor aí tá de pijama, olha aí. Parece. Realmente, parece. Provavelmente isso aqui parece uma mesa de café da manhã, né? É, Então, gente, basta a gente observar os detalhes da pintura que dá pra gente formular essas respostas aí, né? Então, vamos falar da expansão territorial. Então, a gente vai falar da União Ibérica e da restauração portuguesa, tá? Olhem essa imagem, uma litografia da aquarela, né, também de Jean Debret, no ano de 1835. Representa uma expedição em direção ao interior da colônia. Olha aí, para vocês verem como que era. Tá vendo eles atravessando rios e tudo? Então, desenvolvido inicialmente, né, ao longo da faixa litorânea, esse processo de ocupação brasileira aconteceu lá no ano de 1580. Vocês sabem que os colonizadores chegaram bem no litoral brasileiro, que compreende aquela faixa da região nordeste e sudeste, tá, do Brasil. Então pega ali Salvador, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, tá bom? E com isso, né, eles foram avançando em direção ao interior do país, tá? De acordo com o Meridiano de Tordesilhas, não vamos esquecer que aí tinha feito um tratado entre Espanha, né, e Portugal, e delimitado essas terras. Então, até então, Portugal poderia peregrinar só até um limite, enquanto que espanhóis até outro limite, tá bom? Então, a região era ocupada por inúmeros indígenas que eram nomeados por esse nome pelos portugueses, tá? E aí eles habitavam a parte de sertão também, era denominado esse nome pelos portugueses. Então, esses 2 mapas, nós vamos ver como que foi esse processo de expansão territorial que sucedeu lá do século XVI e século XVIII. Aí vem a parte de povoamento, tá? Tanto no século XVI quanto no século XVIII. Dêem uma olhadinha nesses 2 mapas. Observem aí. Natal, Olinda, Iguaraçu, Filipeia,
São Cristóvão, São Salvador, Ilhéus, Santa Cruz, Porto Seguro, Vitória, Espírito Santo, São Sebastião, Rio de Janeiro, Santos, tudo em São Paulo, né? São Vicente e Itanhaém. Não sei se vocês conhecem algum desses lugares pessoalmente, já foram lá, ou mesmo por fotos mesmo. Então, ó, o roxinho são as áreas sob influências das cidades e vilas. O verdinho são áreas conhecidas e relativamente povoadas. A linha quer dizer limite do território brasileiro. O pontinho era as cidades e vilas. Lá no século XVII, começou a aumentar. Deem uma olhadinha lá. Inicialmente, no século XVI, inicia em Natal e termina em Itanhaém, tá? No século XVII, inicia lá em Belém, tá? E termina, gente, lá em Cananéia. Em São Paulo também, tá? Então, olha para vocês verem o tanto que já expandiu. E no século XVIII, então, gente, dêem uma olhada. Até em Goiás chegaram, ó, Cuiabá, São José de Javari, Rio Negro. Ô, tia, Oi. por que Goiás se separou de Tocantins? Por que se separou? Foi decretado isso lá em 1900. Na verdade, 1988, parte de Tocantins pertence a Goiás, entendeu? Era então separado, depois ficou pertencente a Goiás. Por causa da delimitação de território que fala, entendeu? Uhum. Por questão Nossa, mas Goiás era grande, hein? Era. Bem grande. Goiás não é pequenininha, é porque a gente delimita estado de Goiás, só DF, Goiânia, só essa região aqui. E as cidades pequenas em torno. Mas é muito mais que isso. Então, meninos, a região norte, ela foi sempre muito rica em ervas e frutos, tá? Que são chamadas drogas do sertão, tá bom? As drogas do sertão eram denominadas pelos portugueses como todas aquelas ervas medicinais que os nativos utilizavam para tratamento, tá? De algumas doenças e tudo. Então, quando eles ocuparam, né, essa região, eles construíram aí fortes militares, né? Principalmente pela presença de ordens missionárias que se instalaram ali no processo de converter os indígenas ao cristianismo. E a região sul também teve essa presença dessas ordens missionárias, foram instaladas ali na Bacia do Prata, né? Teve esse processo de ocupação aí por atividades de pecuária e comercialização de derivados da região. Já a União Ibérica correspondeu a um período em que Portugal e suas colônias passaram para o controle da Espanha, comandada pelo rei Filipe II. A fusão entre os reinos, ela aconteceu logo após o desaparecimento do rei português, que era o Dom Sebastião, na batalha de Alcácer Quibir, que era contra os mouros, lá no ano de 1578, no norte da África. Como o Dom Sebastião ele não tinha nenhum herdeiro direto para tomar o trono, então ele foi provisoriamente ocupado pelo tio-avô, que era o cardeal Dom Henrique, que faleceu 2 anos depois, né, sem deixar herdeiros também. Então a sucessão ela foi uma disputa posteriormente entre os netos do rei português Dom Emanuel e entre eles o Filipe II, rei da Espanha. E em 1580, com o apoio do Conselho de Governadores, né, no Reino de Portugal, Dom Filipe, que até então era rei da Espanha, ele promoveu a unificação política entre os dois reinos,
tá? E consolidou esse processo de união das coroas ibéricas. Foi a partir daí que, por 60 anos, Portugal e suas colônias pertenceram ao domínio da Espanha, e o território brasileiro testemunhou esses reflexos na nova conjuntura, tá? Esses reflexos aí traduziram uma política que favoreceu não só a defesa, como também a expansão dos limites territoriais da colônia. Também, entre essas medidas, teve a implantação de um projeto de defesa militar na extensão do litoral brasileiro, tinha como a função de proteger o território contra as potenciais inimigas da coroa espanhola, como Inglaterra, Holanda e França, tá? E aí, as fortificações nessas regiões do norte e nordeste estimulou muito a construção das vilas, como Filipéia, da Nossa Senhora das Neves, que atual hoje é João Pessoa, Natal, Fortaleza, Belém, entre outras também. Então, procurou também expandir esse acesso à rota de drogas do sertão. Então, a Espanha criou em 1621 a região do Maranhão com uma administração separada do governo geral. Lembrando que o governo geral era aquele governo criado pelo Dom João, tá? Quando os portugueses se instalaram, a coroa portuguesa se instalou no Brasil, tá bom? Então, entradas e bandeiras. Foi durante essa parte dessa União Ibérica que incrementou o desenvolvimento das expedições de exploração no interior do Brasil, tá? O objetivo era encontrar cada vez mais riquezas para aumentar a economia, tá? Da Europa, deles, tá? Dos franceses em si, Portugal e França. Até então era um território bem desconhecido pelos colonizadores. Em seguida, essa exploração do interior da colônia, lá no século XVI, ela foi realizada por expedições oficiais, tá? Do Estado português, que era conhecida como entradas. Foi aí que surgiu, durante a União Ibérica, novas expedições que ficou definidas como bandeiras. Então, vamos entender. A União Ibérica foi a unificação de França e Portugal, justamente porque até então Portugal não tinha um rei, tá? E aí eles vieram para o Brasil, aí com essa unificação, portugueses já tinham chegado ao Brasil para colonizá-lo. Então, juntou França e portugueses para explorar o Brasil. E, diferentemente das entradas, né, que eram patrocinadas pelas coroas ibéricas, que era Portugal e França, as bandeiras, elas eram expedições que eram patrocinadas pelos próprios colonos na colonização portuguesa, em especial os moradores da capitania de São Vicente. Então, cada colônia que foi estabilizada em um território brasileiro era chamado de capitanias, tá? Então, não esqueçam disso. E aí, gente, São Vicente, durante o século XVII, viveu um declínio econômico da lavoura, né, da cana-de-açúcar. Também ficou muito prejudicada pela concorrência da lavoura canavieira nordestina, tá? Que era comercializada justamente no mercado europeu. E os bandeirantes vicentinos, eles passaram a percorrer o interior do território em busca de outras riquezas e outros recursos para recuperar a economia da capitania. O que quer dizer, então? Como a produção da cana-de-açúcar ela teve um declínio, ela teve uma queda, então eles tiveram que procurar outros recursos, outras riquezas para manter a economia. Foi isso que aconteceu. Então, eles começaram a adentrar para o interior do país para descobrir minérios, riquezas aí que pudessem aumentar a economia deles. Então, bandeiras de apressamento. Então, o que seria isso? Inicialmente foi um movimento bandeirista. Ele definiu o alvo, né, de suas incursões
o apressamento de índios, quer dizer, os índios eles eram presos uns nos outros, né? Eles eram capturados e eles eram obrigados a levar esses colonos a essas regiões até então desconhecidas. Então, eram negociados na capitania de São Vicente como força de trabalho para proprietários que não dispunham de grandes recursos para aquisição de negros escravizados da África. Então, a economia vicentina ela foi baseada na produção do trigo, voltada para o mercado interno da colônia. Então, eram nativos indígenas que eram pegos como escravos para desenvolver esse processo aí de ocupação dos bandeirantes, tá? Então, em especial, né, o indígena das missões, que era, na verdade, os jesuítas, lembrando que jesuítas eram portugueses convertidos ao catolicismo, que vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar e converter os indígenas à religião, tá? Cristã. Então, os jesuítas, né, eles tinham esse papel de catequizar. Então, o indígena das missões jesuítas, catequizado e convertido aos valores do homem branco, se tornou a principal vítima do bandeirarismo apresentador, tá? Então, teve aí essas hostilidades entre bandeirantes paulistas e os religiosos missionários, que eram responsáveis por esse processo de conversão dos indígenas. Isso foi ganhando tensões, né? Críticas contra a iniciativa dos colonos vicentinos e um conflito que nós vamos ver mais à frente. E aí, gente, durante a União Ibérica, foi feito então um novo tratado no ano de 1750, que foi o Tratado de Madrid, em que os colonos portugueses eles foram incentivados a ocupar as regiões que iam além da linha territorial que era definida no Tratado de Tordesilhas, no ano de 1494. E desse modo, a colônia passou a assumir novas fronteiras. E com o término da União Ibérica, ou seja, a partir do momento que cada um tomou de conta de si mesmo, França ficou sozinha, Portugal sozinho, no ano de 1640, a ocupação dessas áreas transformou uma grave questão de ordem diplomática que devia ser resolvida, tá, pelas metrópoles ibéricas. Nessa confusão toda aí, o diplomata português Alexandre Gusmão, ele propõe um novo tratado com base em um termo jurídico chamado Uti Pacidetis Ita Paciaditis, que quer dizer os territórios disputados entre dois países estavam, desde a União Ibérica, ocupados pelos portugueses, o que lhe permitiu o uso desse território por direito. Então, foi baseado nesse princípio que em 1750, Portugal e Espanha substituem o Tratado de Tordesilhas pelo Tratado de Madrid, aonde a Espanha reconhece oficialmente a perda dos territórios a oeste da linha de Tordesilhas, configurou assim os limites próximos às fronteiras do Brasil atual. Ou seja, todos esses territórios todos os países em volta do Brasil era de domínio espanhol, enquanto que o Brasil era total domínio português, tá? Com o Tratado de Madrid, a divisão foi essa. Estão vendo aí? Essa linha alaranjada, que é em torno do Brasil, é o Tratado de Madrid, tá? Limitação do Tratado de Madrid. Então, Portugal ela teve que ceder à Espanha a colônia de Sacramento, que se localizava na região do Estuário do Prata, abriu mão aí desse modo, dessas pretensões expansionistas na região. Na atualidade, o argumento que era defendido na negociação entre Portugal e Espanha sobre o território ocupado, né, pelos brasileiros, era associado e definido como previsto pelo Código Civil Brasileiro como direito de uso capião,
Uso capião quer dizer que é um direito que o indivíduo ele tem em relação à posse de um bem imóvel ou um bem em decorrência de uma utilização por um determinado tempo contínuo. Quer dizer que ele ficou tantos anos naquele lugar que o direito daquele lugar é todo dele, tá? Seja imóvel ou imóvel, tá bom? Continuando, nem vai dar tempo de terminar. Meninos, então a gente fica por aqui. A tia não vai passar a tarefa hoje, porque eu quero terminar esse conteúdo primeiro, depois eu vou selecionar as tarefas, tá? Vocês compreenderam o que a gente viu até aqui? Sim. Sim? Sim, tia, sim. Fizeram as marcações? Isaac hoje acordou estressado. Gente, tá? A gente continua amanhã. E amanhã a gente se encontra com Ciências, também livro 4, tá? Não se esqueçam disso. Tenha uma boa tarde, a gente se vê amanhã, tá? Ok, tchau, tia. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, queridos. Tchau. Com Deus.